Olá, que bom contar com a sua participação em mais uma edição do Manchete Podcast. No programa de hoje eu recebo aqui para um bate-papo pré-candidato a prefeito de São João da Barra pelo novo Danilo Barreto, a quem desde já agradeço pela participação. Muito obrigado pelo convite, Arnaldo, ao pessoal da Manchete também. Vamos aqui conversar um pouquinho sobre São João da Barra, sobre o futuro da nossa cidade e o que a gente pretende para o nosso município. Danilo, você é um candidato jovem, você é conhecido na cidade, foi candidato a vereador, mas tem muita gente ainda que precisa te conhecer, sobretudo quem não está ali na Pedra, onde você foi até o vereador mais votado na última eleição, né, na sede do município. Tá daquele miolo, sede, Atafona, talvez Gruçaí, você consiga transitar bem. Como fazer para o Danilo ser conhecido nas localidades mais distantes? Lá para o 5º Distrito, Barcelos, 6º Distrito, você tem andado mais nessa região? Como você se apresenta para essa população? Ótima pergunta, Arnaldo. Em 2020 a gente foi o candidato mais votado da sede, a gente teve uma votação legal também em Atafona. Gruçaí a gente teve uma entrada, mas no quinto e no sexto a gente ficou um pouco para trás, exatamente pela questão da taxa de conhecimento, né? E eu acredito que esse seja um dos menores problemas para um político resolver. Acho que se a gente tivesse algum tipo de rejeição, a gente teria que estar muito preocupado nesse momento. Mas eu acredito que a população do quinto, do sexto, do quarto distrito, que ainda não tem tanto conhecimento sobre minha trajetória, sobre meu trabalho por São João da Barra, eles têm muito a ganhar com essa chegada da nossa pré-candidatura, porque são localidades muito esquecidas. A sensação que a gente tem em algumas localidades do sexto, do quinto, é que a gente não está em São João da Barra, né? Para quem está acompanhando o trabalho aqui nas redes sociais, a gente tem denunciado coisas absurdas, como pessoas tendo que pegar água com balde na rua, né, para lavar roupa, para fazer as tarefas de casa. E a gente tem rodado bastante, Arnaldo. Rodado muito, conversado com a população, que eu acho que o diálogo é a base da democracia, né, é a base de um plano de governo bem construído, né, de um projeto de cidade. E a gente tem visto, né, que o São Joanense está carente de atenção, né, de projetos, pensando no futuro dessas localidades, principalmente. A gente não tem postado tanto porque a gente sabe como é que funciona a política do nosso município. Se eu for lá numa casa, eu posto a foto, meia hora depois tem alguém lá tentando desfazer a construção que a gente está fazendo pelo futuro da nossa cidade. Você usa bastante as redes sociais, inclusive recentemente fez uma denúncia aí em relação às redes sociais da prefeitura. A prefeitura, por sua vez, já deu um posicionamento dizendo que não teria veracidade na denúncia, que ela tem um termo de uso, enfim. O que aconteceu ali? Você já conseguiu identificar qual é o problema e vai entrar em contato com a prefeitura então para reclamar? Porque eles colocaram lá um telefone à disposição. Então, Arnaldo, eu começo a te responder sobre essa pergunta falando sobre dois direitos fundamentais que estão garantidos na Constituição Federal, no artigo 5º, que envolvem aqui a nós, né? Tanto o direito de liberdade de expressão, do meu direito de liberdade de expressão enquanto cidadão e do seu, né, do liberdade de imprensa, que também está garantido lá no quinto artigo da Constituição. O que a gente está vendo em São João da Barra é de um absurdo que só dá para acreditar vendo, né? E a gente vendo, a gente não acredita. É o meme que tá em evidência no momento. A gente consegue entender uma censura de um comentário com uma difamação, uma calúnia, mas um comentário de um cidadão que paga os seus impostos, né? E esses impostos pagam o salário da prefeita e dos secretários. E a gente vê um veículo oficial censurando as pessoas, tirando a liberdade das pessoas cobrarem por serviços públicos que são de importância para o dia a dia dela. É quase que a gente está vivendo numa mini Cuba em São João da Barra. Você só pode falar o que o governo deseja que você fale. Será que a gente vai ter que partir para algo mais sério para que a prefeitura repense esses fatos? Porque eles colocaram um telefone para a gente ligar. Mas eu fiz um novo comentário depois da denúncia e eles censuraram novamente. Então quer dizer que eles não estão preocupados, não. Isso não foi feito de forma ingênua, não. Foi feito para cercear mesmo o direito de fala do cidadão sanjoanense. Danilo, vamos falar de São João da Barra na questão econômica. São João é uma cidade pequena territorialmente, uma população também pequena, mas que tem royalties de petróleo e tem um grande diferencial dos outros municípios aqui da região, que é o complexo portuário do Açu. Não sei se já bateu, mas já deve estar perto de 1 bilhão de orçamento na cidade, deve estar perto disso, né?
como você avalia os investimentos que são feitos? E claro que nós estamos aqui no período pré-eleitoral, não vamos falar de projetos, né? Mas quais os pontos que você destacaria que precisaria de investimento melhor? Antes de eu falar dos pontos de investimento, Arnaldo, eu queria falar para o pessoal um dado recente que a gente fez um levantamento lá na UENF. Né? Para quem não sabe, eu faço doutorado em políticas sociais e pesquiso exatamente o orçamento de São João da Barra. Né? E eu fiz um levantamento do aumento do ISS dos últimos 10 anos, de 2013 para 2023. A gente teve um aumento de 427%. Isso em números, né? Por ano, não quer dizer que aumentou 140 milhões, mas a cada ano, né, baseado de 2013 para 2023, a gente teve um aumento de 140 milhões nesse valor. Ou seja, em 2013 a gente recebia 33 milhões, em 2023 a gente recebeu 174 milhões, só de ISS, né, devido à movimentação portuária na nossa cidade. Uhum. Os royalties eu não preciso nem falar, a gente tem bastante veículos aqui da região acompanhando, né, essas receitas. São João da Barra é uma cidade agraciada, né, e a gente vê problemas básicos tendo que ser enfrentados em pleno 2024 pelas pessoas. E eu gosto sempre de citar um caso extremo, foi que a gente estava pagando o show do Alok no verão e tinha gente tomando banho de balde para ir pro show. Né? Não dá para a gente acreditar que isso acontece num município rico como São João da Barra. E aí a gente tem que reconhecer algumas obras que o governo tem feito, né? Mas muito me intriga a maneira pela qual essas obras estão sendo feitas. Muitas delas feitas sem planejamento, sem pensar nas próximas gerações. Ou seja, isso mostra que o governo, que já está há 20 anos no poder, claro que a gente trocou o rótulo agora, mas as equipes são as mesmas. A gente teve a entrega do ginásio agora recentemente, feita pelo secretário de Obras Alexandre Rosa, que era vice-prefeito quando o ginásio foi interditado. Então é a mesma galera rodando dentro de um governo e intensificando as obras perto da eleição, e nenhuma delas são pensando no futuro da nossa cidade. Eu falo isso com muita propriedade, porque eu vou dar um exemplo claro aqui, que foi o calçamento das 4 ruas do Carrapicho, aquelas ruas paralelas. O calçamento foi feito todo sem nenhum tipo de sistema de drenagem. E aí essa forte chuva que teve no mês se não me engano foi no mês de março, a água estava escapando para as casas das pessoas. E as pessoas perderam os móveis pela forte chuva. Talvez sim, mas muito em função de uma obra que foi feita sem pensar no futuro, né? Sem pensar nas pessoas que ali moram, para pensar em eleição, para dizer que está fazendo alguma coisa, mas não é da maneira que tem que ser feita. Se a gente for falar de saneamento em São João da Barra, a cidade está muito aquém do esperado, né? Todas essas obras, a gente não ouve falar de tratamento de esgoto, né? É recapeamento de asfalto sem ajeitar o sistema de esgoto. Para mim, isso não tem a ver com mudar, transformar as vidas, como a prefeita vinha falando. Para mim, isso tem a ver com a eleição de 2024. Danilo, você citou uma questão que é importante da gente levantar. São 20 anos do mesmo grupo político. Esse grupo político venceu as últimas 5 eleições. Até o momento, nenhum político tradicional de oposição se aventurou a ser pré-candidato. Se tinha ali o Elísio, que era pré-candidato, o Elísio Rodrigues, que era pré-candidato, desistiu da pré-candidatura e volta ao grupo do governo. Vai tentar mais um mandato na Câmara agora como aliado da prefeita Carla Capucci. Que despertou em você, que não tem esse histórico político, nunca teve um mandato eletivo, para encarar esse desafio que é uma campanha contra uma máquina robusta como a de São João da Barra? Arnaldo, a minha decisão de ser pré-candidato a prefeito, ela tem muito a ver com o meu posicionamento, com as minhas escolhas lá de trás. Né? Quando eu decidi entrar para a política em 2019, eu tinha decidido que não seria do lado do grupo da prefeita Carla Machado, por ver todos os desmandos, os descasos que foram feitos na instalação do Porto do Açu, e a classe política foi toda conivente naquele momento, de tanto sofrimento para as pessoas, nossos conterrâneos do Quinto Distrito. E recentemente a gente teve algumas movimentações na cidade que a gente não teria, né, depois da desistência do Elísio, a gente não teria um candidato a prefeito. Né? E essa condição nos colocava em uma vulnerabilidade, né, que poderia levar todo esse grupo a pular para o lado da prefeita na reta final de filiação, que foi no dia 6 de abril. A gente sabe como é que funciona o sistema. Quem não conhece o sistema normalmente é engolido. E por eu ver toda essa movimentação e essa vulnerabilidade e a falta de um representante para falar pelas pessoas,
né? As pessoas estão com o grito entalado, né? Não tem ninguém para falar o que de fato a cidade precisa ouvir. A gente acabou de falar da censura que está acontecendo em São João da Barra, as rádios não têm abertura mais para oposição, os veículos de informação, em grande parte, né? Não vou generalizar, mas grande parte deles tem algum tipo de relação com a prefeitura, as notícias ruins sumiram, e graças a Deus a gente ainda tem canais como esse, né, como as nossas redes sociais, que a gente ainda consegue ter um pouco de liberdade e falar pelas pessoas. E como os absurdos têm sido muito grandes, a gente tem observado, tem conversado com a população, né, e vou dar um exemplo aqui agora, a gente está enfrentando novamente a falta de leite para as mães que precisam, né, e não dá para entender como que o leite chega numa farmácia que é privada e por que a prefeitura não consegue fazer o mesmo, né, tendo tanto recurso. A gente sabe que os processos administrativos e os processos de despesa na administração pública, eles são muito mais longos, são mais delicados, precisa de um pouco mais de planejamento, de preparação, mas não dá para a gente ficar colocando a culpa no processo administrativo, num processo de compras e deixar a população à mercê. Então, a minha decisão de ser candidata a pré-candidato a prefeito, né, a decisão de jogar para cima, ela está baseada exatamente nisso. Eu não estou preocupado com o meu cargo de ser candidato a vereador, de ter um cargo lá na Câmara de São João da Barra. Eu estou preocupado com o futuro da cidade. Eu acho que essa decisão mostra muito isso. Danilo, você usou a expressão mudança de rótulo quando sai a Carla Machado e entra a Carla Capucci. Carla Machado hoje é deputada estadual, pré-candidata até prefeita de Campos, na cidade vizinha a São João da Barra. Para você, o que significa essa mudança de rótulo? Teve mudança de verdade ou é, como você disse, só o rótulo mesmo? Arnaldo, para mim o conteúdo é o mesmo, né? A gente só trocou o nome da prefeita, na verdade até o mesmo nome por acaso, mas o pessoal, o que compõe o governo, as equipes, elas são as mesmas. Eu dei um exemplo recentemente do ginásio de esportes, que o vice-prefeito que interditou o ginásio e tirou o direito de diversos jovens de estar ocupando, usando aquele espaço para o seu desenvolvimento ao longo de 7 anos, desde do momento que interditou, foi o mesmo secretário de obra que entregou agora de volta à população. E ao longo desse período inteiro a gente está cobrando. Pessoal, tem que fazer a reforma, tem que fazer a reforma. Eu cobrei de diversas maneiras possíveis, Arnaldo. Porque para quem está fora do poder, a gente tem que fazer alguma coisa pela cidade. E eu utilizo as minhas redes sociais e o pouco de liberdade que a gente ainda tem para fazer isso, para lutar pelas pessoas. Quanto ao governo, a gente precisa mudar o modelo de gestão. Eu consigo enxergar um governo que não pensa no futuro, que não possui inspirações, que não olha para as cidades que estão fazendo, que são exemplos, e continuam fazendo sempre o mais do mesmo, né? Perto de eleição intensifica, tira o pé do acelerador nos próximos anos, nos anos ímpares, né? E a gente precisa de pessoas que tenham capacidade de ocupar os cargos. Tem diversos exemplos de pessoas sem capacidade nenhuma ocupando cargos só pela questão política, né? Posso dar o exemplo aqui das minhas cobranças sobre o ônibus, onde os estudantes do IFE, eles tinham que sair 8h30 da aula, porque era o horário do último ônibus, sendo que a aula ia até 10h15, se eu não me engano. Então eles perdiam 1 hora de aula por falta de organização da Secretaria de Transporte. Aí você vai ver o currículo do secretário de Transporte, ele não era nem para estar ali, né? A gente tem que ser mais rígido nessas cobranças, porque é o futuro dos nossos filhos, é o futuro das nossas famílias que está em jogo. Vou dar mais um exemplo, Arnaldo. Sua família é da Baixada, né? Um local que eu tenho muito carinho, e tenho visto, né, o mar engolindo a rua de cima, e a próxima é a rua da sua família. E a gente observou que na última ressaca do mar, em 2021, a prefeita Carla Machado estava em cima de um banco, dando cesta básica para as famílias que perderam as casas e prometendo um aluguel social, enquanto a atual prefeita, Carla Capucci, era secretária de Assistência Social e prometeu as casas para as famílias. Há 1 ano, a prefeita Carla Capucci esteve aqui e deu uma entrevista a você falando do andamento desse processo. E já estamos em 2024 e nem sinal das casas, né? E eu fico muito triste de ver que as pessoas estão a todo momento sendo usadas por políticas assistencialistas, né, e pouco pensando nas próximas gerações, no nosso futuro. Vamos falar então sobre o futuro de São João da Barra, né? O que você espera do próximo governo? Porque
Sendo você prefeito ou sendo a Carla Capucci, é a primeira eleição de fato de vocês dois, porque ela disputou a primeira como vice de Carla Machado numa eleição atípica, que foi aquela eleição da pandemia. E vice, nós vamos falar sobre vice lá na frente, mas vice não entra tanto na campanha quanto o cabeça de chapa, né? É o primeiro embate de vocês dois. Você acha que o São João da Barra pode vislumbrar alguma mudança a partir de 2025? Eu espero que essa renovação nos candidatos seja boa para a cidade, né? Eu acho que a gente tem que elevar o debate. A gente viu algumas campanhas aí de um debate muito aquém do esperado, muita confusão, muita baixaria, ataques pessoais. E já deixo aqui claro que eu não tenho nada contra a prefeita Carla Capucci. Ela é uma pessoa simpática, legal, mas enquanto governante a gente tem o direito e o dever de cobrar, né, melhores ações governamentais condizentes com o recurso que São João da Barra recebe, né, e com o que São João da Barra representa para o Brasil hoje. Então, pensando nessa questão das eleições de 2024, eu espero muito que essa renovação nas opções para o São Joanense ele consiga levar o debate e promover políticas, né, que de fato vão transformar a vida da população e não enganar para a eleição. Danilo, a Câmara, na próxima legislatura, passa de 9 para 13 cadeiras, né? Como eu falei lá no início da nossa entrevista, você foi o mais votado na sede, né, na Pedra. Se tinha potencial para disputar uma eleição a vereador, que seria mais fácil do que uma eleição a prefeito contra a máquina. Mesmo assim, você já deu seus motivos para mudar para a eleição a prefeito. Mas como que está o seu grupo político para buscar alguma dessas cadeiras? Como você construiu nominata? O seu partido não tem risco de voltar atrás? Como você tem motivado o seu pessoal para buscar aí essa cadeira na Câmara? E quantas cadeiras você projeta para o seu grupo? Vamos lá, Arnaldo. Eu fiz um exercício de democracia, né, pela cidade. Quando eu abri mão da minha cadeira, que boa parte da população fala, pô, Danilo, sua cadeira de vereador estava encaminhada. Mas a vaidade pela cadeira não está em mim, né? Eu quero ver a cidade andando. E eu sinto que a mudança vai começar lá pela Câmara. A gente precisa de vereadores atuantes que fiscalizem. Atualmente os vereadores abriram mão do seu poder de fiscalização. E eu tomei muito cuidado em escolher pessoas, né, para essa nominata, pessoas que consigam produzir efeitos positivos na cidade através da política. Pessoas boas, pessoas que brigam pelas suas localidades, pelos seus bairros, pelas suas bandeiras. E a gente pensa em fazer de 2 a 3 vereadores com esse aumento das cadeiras. Naturalmente, com uma eleição de prefeito polarizada, né, a gente tende a ter um pouco de mais atenção do eleitor, né? Então, a gente vai conseguir mostrar para a população que a nominata do Partido Novo em São João da Barra é uma nominata capaz de transformar, de renovar a política são-joanense. Lá atrás eu cheguei a escrever que existia ali também um certo assédio do PL a nomes que estavam na nominata do Novo, o seu partido. Naquele momento eu conversei com você, não consegui falar com a Analiel. A Analiel não gostou muito não, ele como presidente do PL chegou a me parar na rua lá na festa da Penha para reclamar que não foi bem aquilo ali. Enfim, ficou arranhada a relação ou tem chance de proximidade com o PL, que é um partido também que vai independente para essa eleição? Eu não tenho nada contra o Analiel, né? A gente tem questões políticas que estão atravessadas nessa eleição, né? Não dá para entender um PL que defende Bolsonaro a nível nacional e a nível municipal fecha os olhos para a censura que a prefeita, que a equipe da prefeita está fazendo no Instagram oficial da prefeitura. Eu denunciei ontem e eu não vi ninguém se pronunciar, não vi ninguém entrar junto comigo. É algo a ser estudado, a postura do PL em São João da Barra, que se diz independente, mas ao mesmo tempo não critica essa gravidade, né? Critica a nível nacional, a nível municipal não critica. Então, assim, as portas desse movimento que a gente está construindo, hoje que a gente tem o Partido Novo e o Partido Progressista, né? As portas estão abertas, a gente precisa de pessoas para somar. Quero deixar claro aqui para todo mundo, até para esclarecer uma situação que tem ouvido muito na rua, que eu fechei as portas para a Analiel, mas na verdade não era isso, né? Eu só fechei a possibilidade de entrada dele no Novo, porque eu tinha um compromisso com a minha cidade. Eu queria fazer renovação, eu quero colocar gente nova na Câmara, né? Agora, em relação a ele estar no projeto, eu nunca fechei as portas. A Analiel é um cara que é um dos vereadores mais atuantes da cidade hoje, poderia muito bem estar com a gente aqui, mas tem umas questões do PL que ele precisa resolver antes de tomar essa decisão. E as portas estão abertas.
Agora, em relação aos candidatos a vereador, né, do PL, alguns já estão com a gente, né, alguns já estão pedindo voto para a gente, muitas pessoas que estão integrando o PL em São João da Barra estão junto conosco, né. A gente não vai fazer uma campanha levando para o embate a nível nacional, a gente quer resolver os problemas da cidade, né, a gente não vai fazer aquela polarização, vamos dizer assim, né, imbecil, vamos fazer algo que mostre de fato que a cidade precisa para o futuro. Agora você falou que o Progressistas, né, do prefeito Vladimir Garotinho, tá junto com você lá, vai lançar nominata também ou a nominata é só do Novo? Não, a nossa vice, né, que é uma indicação nossa, não tem indicação de ninguém de fora, né, que é uma preocupação de muitos são-joanenses. O nosso movimento é genuíno, é de São João da Barra, e o prefeito Vladimir ele enxergou, né, que o movimento é um movimento sério e cedeu o partido para coligar conosco na majoritária. Então vai indicar o vice? Vai indicar o vice, mas não tem nominata. Mas não, e já tem nome... Na verdade, a indicação do vice é nossa, mas... Filiada ao Progressismo. Filiada ao Progressismo. E quem seria essa pessoa? Não podemos revelar ainda. Não está no momento. É homem ou mulher? É uma mulher, vou dar um spoiler aqui. É uma mulher professora, com uma história muito bonita pela cidade. Né? Foi minha diretora, que é o que enriquece todo esse momento. Eu costumo brincar com uma história de que ela gritava para que a gente andasse na linha na escola. E agora ela vai gritar junto comigo para botar São João da Barra na linha também, no eixo. Danilo, se a gente for falar de São João da Barra aqui, a gente fica o dia inteiro e eu tenho até um certo receio de entrevistar pré-candidatos de São João da Barra, poder não entrar na questão pessoal, né? Você citou ali a minha rua, onde eu moro, fiz parte do movimento ali de contenção do avanço do mar, então eu fico um pouco receoso. Mas tem alguns assuntos que a gente precisa entrar quando a gente entrevista quem é lá de São João da Barra, né? Um desses assuntos é justamente a questão do avanço do mar. A prefeita Carla Machado, lá atrás, a ex-prefeita Carla Machado, chegou a pegar um projeto que foi do ex-prefeito Neco, que foi eleito junto com ela, mas acabou rachando ali durante o mandato dele, enfim. Esse projeto já está desatualizado, agora está para fazer estudo e conseguir verba lá fora. Você acha que é viável o município de São João da Barra, por si só, dar andamento a esse projeto, ou fica realmente nesse discurso que as Carlas realmente têm defendido, que teria que ter investimento do município, estado e governo federal? Qual a sua leitura? Dá para sonhar com uma obra em Atafona? Antes de responder, eu queria dizer que eu tenho um carinho muito grande por Atafona. Né? É o local que eu surfo. O pessoal costuma ir para o sul, eu vou de vez em quando, mas o lugar que eu gosto de estar é ali em Atafona, naquela praia do início de Chapéu do Sol ali. A minha família veio dali de convivência, então a ligação com o espaço é muito grande e muito me entristece ver a forma que a Atafona está. Ao longo de todos esses anos, Carla ficou enrolando a população, fazendo estudo aqui, estudo ali, e nada saiu do papel. Né? E eu me recordo bem de uma palestra do professor Bulhões, onde ele dizia o seguinte: pessoal, existem diversas alternativas para a Atafona. Eu consigo enumerar 5, eu lembro dele mostrando a mão. E ele falou que a quinta era não fazer nada, e foi o que Carla Machado escolheu. Então, obra muito pior foi feita dentro da nossa cidade, no Porto do Açu. Para quem não sabe, tem um canal que foi construído artificialmente, né, de 6 quilômetros para dentro do continente, que se a gente fosse colocar isso em comparação a Rio Paraíba, é um canal artificial de Atafona até o centro de São João da Barra, até o cemitério de São João. E obras muito, muito mais rebuscadas já foram realizadas no nosso município. E a gente precisa resolver de uma vez por todo o problema de Atafona. O estudo é sim necessário, não dá para a gente ir lá fazendo achismo. Né? Esse estudo precisa ser atualizado porque vira e mexe a própria atuação do mar, das marés ali, altera, né, o espaço, então não dá para confiar num estudo feito lá em 2015, porque a orla já é outra. E vou dizer mais, Arnaldo, o próximo prefeito de São João da Barra precisa ter um compromisso muito sério e coragem, porque o avanço do mar não está só em Atafona, não. Está no meio da Praia do Açu também. E da Praia do Açu, inclusive, foi previsto quando o porto foi construído. E a gente precisa agora estar unido com o porto para proteger Barra do Açu também. Então o próximo prefeito tem 2 desafios, não só Atafona, não. E eu vou além um pouco, Arnaldo. Isso é para ontem, né? Já precisa ser feita alguma coisa urgente, porque a nossa economia pesqueira, você é dali da região, você sabe, está morrendo. A economia pesqueira está morrendo. Os pescadores estão tendo que ir para Cabo Frio, para Macaé, para Arraial do Cabo, para outras cidades, para Quissamã, para deixar o pescado, para a cidade do sul do Espírito Santo também.
E a gente sabe a importância dessa economia para Tafona, dos pescadores estarem morando aqui, trabalhando aqui. Eles atendem a muitas famílias carentes também. Para quem conhece o Pontal, você vai ali na beira dos frigoríficos, você vê os pescadores dando peixe às famílias carentes, né? Então, a prefeitura até chega junto com a cesta básica, mas não dá mistura. Os pescadores ajudam muito a população. A gente não pode deixar o entreposto da forma que está, abandonado pelo governo Carla nesses últimos anos. O barco de apoio abandonado, jogado na SEAB, né? A foz do rio sem nenhum tipo de atenção. Tem dias que o pescador não tem como entrar, não tem como sair para pescar. Então é algo que o próximo prefeito precisa ter como compromisso, né, com aquela localidade. Para a gente fechar nosso bate-papo, acho que já está até estourando nosso tempo, né? Enfim, teve uma denúncia lá atrás, uma denúncia anônima ao Ministério Público, mas é uma tecla que a oposição sempre bateu em São João da Barra, que é a questão das bolsas universitárias. Entretanto, o MP não viu nenhuma irregularidade e arquivou essa denúncia. Qual é a sua análise desse fato para a gente concluir nosso bate-papo? Ótima pergunta, Arnaldo, que entra também nessa questão da censura do que tem acontecido na nossa cidade. A denúncia não foi feita pelo nosso grupo, não foi feita por mim, não foi feita pelo professor Sérgio Encena, que é um dos grandes defensores da educação são-joanense. A denúncia foi feita de forma anônima e eu vou te dizer mais, Arnaldo, que se a denúncia tivesse partido da gente, não teria sido arquivada. Porque o que a gente ouve na rua, os relatos de pessoas de fora recebendo bolsa, né, e a prefeitura está escondendo os nomes, diz muita coisa. Eu não estou aqui afirmando, mas que é para a gente pensar, para a gente questionar o que está acontecendo em São João da Barra, na Bolsa de Estudantes, é para ser questionado. Hoje a prefeitura gasta um valor absurdo e a gente não vê essa quantidade de alunos na cidade. Tem muitos, tem, mas não é a quantidade que a gente vê nos números, porque os números a gente tem acesso. Mas a lista, quando a gente faz o pedido de informação, a prefeita Fátima esteve aqui recentemente e falou sobre a bolsa lá em Quissamã, falou da transparência, dos critérios claros para se conseguir a bolsa. Em São João da Barra não tem critério claro, não tem transparência nos nomes, né? Se você passar na faculdade hoje, você não tem segurança se você vai conseguir a bolsa ou não, porque não tem um cronograma de inscrição para novos alunos, não tem um cronograma fixo, né, de pessoas que já estão na faculdade e querem renovar, né, a bolsa. Então, a desorganização e a falta de transparência nos levam a crer que os boatos são verdade, que existe muita coisa errada e que eles estão com vergonha de soltar os nomes. Mas a gente vai até o fim. Agora a gente deve passar por uma próxima etapa, porque eu cumpri todas as obrigações da Lei de Acesso à Informação. Tudo que a lei manda a gente fazer enquanto cidadão para conseguir determinada informação, eu fiz. Agora o próximo passo é partir para a denúncia, porque não tem mais o que fazer. Se eles estão tirando a população e tirando a gente de bobo, a gente tem que partir para os meios legais, porque não tem mais como deixar a gente ver São Joanense sem a bolsa, que não conseguiu a bolsa, que tem casos que me procuram para dizer: Danilo, não consegui a bolsa para meu filho está sem bolsa. E ao mesmo tempo a gente ouve o boato e não dá para saber se o boato é verdade ou não. E aí eles tiram a possibilidade da população fazer o controle social. Tem coisa errada, na minha opinião tem coisa errada, mas a gente precisa pressionar legalmente agora para que a gente defenda os interesses da educação de São João da Barra, do São Joanense. O São Joanense tem que estar em primeiro lugar. Danilo, eu queria agradecer a você pela participação e já deixar o convite aberto lá na frente, quando passar a convenção, tiver realmente candidatura homologada, tudo direitinho, a gente possa voltar a conversar sobre São João da Barra. Show de bola. Muito obrigado pelo espaço. Queria mandar um abraço para todos os sanjoanenses que vão nos acompanhar, que vão compartilhar o vídeo aí e que possa chegar no maior número de pessoas possível para que as pessoas abram o olho e acordem que a cidade precisa pensar no futuro e precisa sair dessa mesmice que estamos há 20 anos. E a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima!